Fala família Parma, aqui é o Anderson, bem-vindo ao canal. Vamos aí para mais um vídeo. Vamos falar sobre reservas do Palmeiras. A ideia original do vídeo era fazer uma resenha sobre o Dudu, né? Elogiar o jogador por aquela atuação contra o Atlético Mineiro, que ele entrou muito bem e conseguiu, né, aquele pênalti convertido pelo Rafael Veiga, no qual deu a vitória para o Palmeiras, né? Ele entrou bem, conseguiu chutar, conseguiu ir para cima do zagueiro e tal. E a ideia era fazer um vídeo, né, pro Dudu. Só que aí eu me deparei aí com. Eu sentei para pensar nesse vídeo e que eu fui ver o banco de reservas do Palmeiras e eu fiquei olhando aquela escalação do banco de reservas por pelo menos aí uns 40 minutos. E aí me veio uma outra ideia de, de falar sobre o banco de reservas do Palmeiras. E me chamou muita atenção e eu como torcedor fiquei muito preocupado. Então, esse é o tema do vídeo. Se inscreva no canal, deixa um like. Quem não se inscrever aí vai ter um pesadelo terrível. Vai estar lá no Morumbi, debaixo do bandeirão lá da Independente. Então, para evitar esse tipo de coisa, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. Reservas do Palmeiras. Então, vou começar o vídeo dessa forma. Para mim, o Abel é o maior treinador do Palmeiras. É o maior que eu vi na Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu acompanho futebol assim desde que eu me entendo por gente, desde 87. Então eu vi vários e o Abel para mim é o melhor. Então, só que ele tem os seus defeitos. Então para começar o vídeo assim, eu achei um tema meio complicado, mas então eu vou começar da seguinte forma. O Abel ele substitui mal, sempre faz as mesmas substituições, o elenco é insuficiente, reservas do Palmeiras são ruins, consegue mexer taticamente nos jogadores no decorrer das partidas. O Abel, ele já tem a sua marca, né? Já tem o seu registro no time, né? Nesse slide aqui, eu coloquei da seguinte forma, né? Marcas do Abel. Então, quando a pessoa vê o Palmeiras jogar, ele já vê que o Abel está em campo, que já tem uma marca registrada ali no time do Palmeiras. Você já vê que o time é treinado pelo Abel. Então o Palmeiras ele já é reconhecido por um time com a mente vencedora, um time que nunca desiste, que é um time prático, que ele joga ali sempre para vencer de uma forma fácil, né? Não é um time rebuscado, apesar de ter algumas poucas jogadas ensaiadas. É um time que tem sangue frio. O Abel ele assume as responsabilidades do jogo e principalmente ele blinda e defende os seus jogadores. Você pode ver lá nas coletivas dele que o Abel, não amacia para repórter e defende os jogadores lá tal, e bate no peito e assume tudo quanto que é problema com relação ao time. Então isso são marcas do Abel. Então esse aí são os pontos fortes do Abel. E a parte de substituições, eu entendo que é um ponto que o Abel ele precisa melhorar. Só que aí ficou uma dúvida na minha mente se é um ponto fraco ou se é uma escassez de elenco na qual atrapalha a atuação do Abel. Então nesse slide aqui eu coloquei da seguinte forma: time titular do Abel, jogadores que ele gosta e é de sua confiança. Todo jogador ou todo treinador tem o seu jogador. Tem os jogadores que ele gosta e tem os jogadores que é de sua confiança.
O Felipão, ele tinha muito isso como sua marca registrada. Tanto que o Grêmio de 96, Palmeiras de 99, Seleção Brasileira de 2002, tinha a família Scolari, jogadores que o Felipão não abria mão de jeito nenhum. Era a marca do Felipão. E o Palmeiras e o Abel, ele tem algo parecido com isso daí. Então, por isso que ele escala direto o Marcos Rocha, que irrita a torcida demais. Ele escala o Rafael Veiga. Ele não abre mão do Rony, ele não abre a mão do Zé Rafael. Enquanto ele pôde segurar esses jogadores, ele segurou. Enquanto a mídia pressionou, a torcida, enquanto ele pôde segurar, ele segurou. Até o momento que não deu mais, né? O baixo desempenho desses jogadores, mídia batendo, torcida batendo, teve um momento que não deu. Mas enquanto ele pôde bancar, ele bancou. Então deu para perceber que o Abel é dessa linha, né? Então ele gostaria sempre de contar com esses jogadores, né? Então se ele pudesse jogar, ele jogaria até hoje com Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo, Piquerez, Zé Rafael, Richard Rios, Rafael Veiga, Estevão, Rony e Flaco Lopes. É claro que, né, muitos saíram, tal. Então o que tem no atual momento seria esse. Acredito que o Abel jogaria com esses jogadores. Então aí eu coloquei o time atual do Palmeiras que está jogando, né? O atual momento aí do Brasileirão, que é o Everton, Giai, Gustavo Gomes, Murilo, Caio Paulista, Aníbal Moreno, Richard Rios, Maurício, Estevão, Felipe Anderson e Flaco Lopes. E aí, é claro, coloquei aqui no cantinho aqui o time que eu entraria em campo, que eu jogaria. Eu já dando aqui meu pitaco, minha opinião, no quadro lá, quem acompanha, que é o Fala Doente, que é uma cópia lá do antigo jornal O Lance. Nem sei se ainda tem esse jornal, mas deve ter. Que é Everton, Giai, Vitor Reis, Naves, Piquerez, Aníbal Moreno, Richard Rios, Fabinho, Rafael Veiga, Estevão e Felipe Anderson. O famoso 4-3-3, né? O Abel parece que gosta de jogar no 4-2-3-1. Por que o Rafael Veiga? Porque nos meias que estão lá, o Veiga, na minha opinião, é o melhor se estiver desempenhando. Entre Maurício e Rômulo e Veiga, o que tá lá, o Veiga para mim é o melhor. Mas se não estiver jogando, tá fora do time. Bom, deixando a minha opinião de lado, voltando ao time que está disputando a reta final do Brasileirão, Everton, Giai, repetindo, Gustavo Gomes, Murilo, Caio Paulista, Aníbal Moreno, Richard Rios, Maurício, Estevão, Felipe Anderson e Flaco Lopes, que é o esquema lá dos triângulos, tanto pela esquerda quanto pela direita, né? O triângulo ali pela esquerda com Felipe Anderson, Maurício e o apoio do Caio Paulista, e pela direita com Estevão, Richard Rios e o apoio ali do Giai. Esse é o time atual do Palmeiras. O que acontece? É um bom time, é um ótimo time. Porém, se acontecer alguma coisa de machucar jogador fora de partida por causa de cartões, algum outro tipo de problema, não temos substituição à altura para esses jogadores. Foi o que aconteceu contra o Atlético Mineiro na última partida, no qual precisou nitidamente do banco de reserva, porque o Palmeiras morreu no segundo tempo. Como é que pode um time que só está disputando um campeonato e o Atlético disputando 3, e o time fisicamente falece no segundo tempo? E aí o treinador precisa do banco de reserva e não tem substituição à altura para poder buscar o resultado em campo. Então, vou colocar esse slide aqui, você tranquilo, no seu sofá, deitado aí, olha para esse quadro. Olha
os reservas do Palmeiras. Vai ter pequenas variações aí de jogo para jogo. Olha isso daqui. Agora faz um pequeno exercício mental. Se coloca lá no lugar do Abel, em pé, lá no campo, e olha para trás e vê aqueles caras sentados lá no banco de reserva e você precisa construir o resultado. Você, louco da vida, jogo empatado, resultado fugindo, posse de bola já com o Atlético Mineiro já superior, os caras pressionando já em campo, seu time fisicamente já não rendendo. E aí você tem esses caras aqui para você poder fazer o resultado. Então você entendeu a complexidade que o Palmeiras tá passando? Que é muito mais do que entrar o Dudu em campo e, pô, graças a Deus deu certo. É aqui que o Palmeiras perdeu as Copas. Foi aqui. O Palmeiras não tem elenco. Por isso que o Palmeiras perdeu as Copas. Por isso que está sendo um ano tão sofrido. Tirando a parte da zaga aqui, que até então tá ok. Temos 3 laterais direito, temos 3 laterais esquerdo, zagueiros podia ser melhor, mas tudo bem. Meias temos o que? O Zé Rafael, Rafael Veiga, Rômulo, que nunca entra, e o Maurício. Os atacantes, olha a situação: Dudu, Lázaro, Rony. Esse Bruno Rodrigues aí que veio do Cruzeiro, já veio bichado, machucou e nunca mais voltou. O centroavante, não temos uma substituição para o Flaco Lopes, não temos um outro centroavante. Então, se precisar de um jogo aéreo, numa falta aí do Lopes, ou afastada por cartão ou por lesão, não temos um outro centroavante. E você pode entrar lá no site oficial do Palmeiras e você vai ver lá o quadro lá de jogadores. Você vai ver que é isso daqui. Eu não tirei isso daqui do nada, eu tirei isso daqui lá do site do Palmeiras. Então, senhores, essa é aqui que o Palmeiras perdeu as Copas e tem um risco real de perder o tri do Campeonato Brasileiro se não tomar cuidado. É aqui que o Palmeiras pode perder. O Palmeiras não tem elenco, não tem reservas à altura do time titular, não tem reservas que possam entrar e render o suficiente para reverter o resultado de uma partida. Então, para entrar na reta final aqui do vídeo e responder as perguntas, pessoal, é claro que isso tudo é na minha opinião, tá? Sim, na minha opinião, o Abel ele mexe mal no time, porque essa situação de elenco escasso e o banco de reserva curto, eu acredito que é uma situação desse ano, desse momento. Nem sempre foi assim e o Abel ele já mexia mal no time, na minha opinião. Na maioria das vezes, na minha opinião, o Abel sempre faz a mesma substituição. Vocês podem reparar aí na partida, aí, nas partidas, sempre faz a mesma opinião, a mesma substituição. E no atual momento, sim, o elenco é insuficiente. Vocês acabaram de ver aí. Pode entrar lá no site do Palmeiras lá, vocês vão ver lá o quadro de jogadores lá. Você viu aqui na apresentação. É insuficiente. E agora você imagine o ano que vem, com todos os campeonatos, com um Super Mundial, o Palmeiras me chega assim com esse elenco aí. E tendo que o time jogar o Super Mundial, não sei se vai paralisar, como é que vai ser o calendário, se vai um time pro Super Mundial, fica um outro time aqui para jogar brasileiro, não sei como é que vai ser isso. E precisa de elenco, precisa de jogador. Aí o time vai pro Super Mundial e fica disputando o brasileiro aqui com um time ruim. E aí acontece que nem Fluminense, Atlético Paranaense, Corinthians fica aqui na zona de rebaixamento, dando prioridade às Copas. Aí fica eliminado, acontece de ser eliminado nas Copas e fica perto da zona de rebaixamento. E aí os caras não tem nem elenco, nem planejamento
e tem uma chance real de ser rebaixado. E perde o ano. Qual que era a outra pergunta aqui no começo do vídeo? Reservas do Palmeiras são ruins? Sim, as reservas do Palmeiras são ruins. E também depende do critério a ser analisado para você classificar o jogador como ruim. Acredito que a falta de qualidade técnica dos jogadores na reserva ela é real. Por exemplo, o Lázaro. Vamos pegar aí como exemplo o Lázaro. No momento, o jogador ele sofre uma deficiência técnica. É o cara que chega, você coloca ele em campo, o cara não produz. É o cara que não tem condições de ajudar o time a reverter um placar, a construir um placar. Precisou colocar o Dudu, o cara voltando de uma lesão gravíssima, para poder contar com a sorte ou contar com o talento dele, que graças a Deus apareceu, pro Palmeiras sair vitorioso daquela partida. E fora isso daí, não tinha mais nada. Tinha o Rony, que sempre que coloca o Rony, o Palmeiras perde o meio campo. E graças a Deus também nessa partida não aconteceu, porque o Moreno segurou as pontas. Então é complicado. Complicado também, é uma pergunta que é complicada. O Abel consegue mexer taticamente nos jogadores no decorrer das partidas? Para responder essa pergunta, eu pensei e, na minha opinião, não. Bom, pelo menos eu não tenho visto isso ultimamente. Aí eu coloquei como exemplo aqui o Luxemburgo. Mas antes de ir para o Luxemburgo, eu coloquei aqui na minha resposta o seguinte: não vejo essa prática no Abel como era feita pelo Luxemburgo. Por que o Luxemburgo? O Luxemburgo, nos anos 90, ele era conhecido como o estrategista. Se eu não me engano, foi um apelido dado pelo falecido jornalista Roberto Avalone. Era uma qualidade, uma característica do Luxemburgo de mudar a partida através do posicionamento tático dos jogadores, sem a necessidade de contar com um banco de reservas. Era por isso que o Vanderlei Luxemburgo era o grande treinador da época. E era por isso que todo mundo queria o Luxemburgo como treinador do seu clube. A ponto do Vanderlei Luxemburgo ser tão grande de ir parar no Real Madrid. Era essa a grande característica do Luxemburgo para quem aí é mais jovem e não sabe dessa parte da história. Tanto se você pode ver aí, se você perguntar para os jornalistas mais antigos quem é melhor, Abel Ferreira, Luxemburgo, Felipão, não sei mais quem, o cara vai responder que era o Luxemburgo ou o Felipão ou fulano de tal lá do passado. O cara não vai responder Abel Ferreira. Porque esses treinadores do passado têm características que o Abel ainda não tem. O Abel é considerado o melhor porque ele ganhou muito. Coisas que esses treinadores do passado não ganharam tanto que nem o Abel. E às vezes o cara até fala, porque às vezes acredito eu que até fica com vergonha de falar que não. Pra mim o Abel é melhor que eles. Mas o Luxemburgo nessa parte de substituição, naquela época que o Luxemburgo estava no auge, é muito melhor que o Abel. Até o Filipão, que era mais teimoso que o Abel, fazia substituições no momento auge dele melhor que o Abel. Então o Abel é muito jovem ainda. Ele, na minha opinião, se o Palmeiras fornecer matéria-prima para ele, fornecer um banco de reservas decente para ele, eu acredito que ele vai fazer substituições melhores. É complicado, é um tema que dá polêmica. Conclusão, né? Não temos elenco suficiente para disputar várias competições ao longo do ano, como Flamengo, Atlético Mineiro e Botafogo, visto que fomos eliminados precocemente nas Copas devido a várias lesões e jogadores com baixo desempenho e sem reposição à altura, e também muita teimosia do nosso treinador. Além disso, foram chegando também as contratações que chegaram no momento errado.
E quando chegou, já teve que colocar os caras. E é claro que os caras entraram na fogueira, não estavam adaptados, não renderam e fomos eliminados. Apesar de termos. Apesar de jogamos bem ali, fomos eliminados. Então isso influenciou para nossa eliminação. E é isso, pessoal. Vocês concordam? Discordam? Deixa a sua opinião. Um forte abraço. Se inscreva no canal, senão vai acontecer aquele pesadelo horrível. Até o próximo vídeo e valeu!